boa noite para todo mundo que está entrando aí. Fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa vocês podem ir comentando, perguntando também, tá? Eu já vou entrando no assunto porque sempre é muita coisa para se falar e se a gente perde tempo aqui, é um tempo muito valioso, né? E a luz aqui já tá vibrando, já a vela ali também já se manifestando, mexendo, então vamos lá aproveitar essa energia e já começar logo a conversar. O tema de hoje da live é onde está o amor próprio, como entender esse amor. Aqui hoje a gente não vai falar aquilo que todo mundo fala, tem que ter amor próprio, não sei o que, tem que pensar em você, sabe, empoderamento. Não, a gente vai mostrar mais questões práticas de como notar esse amor na nossa vida, como entender isso de verdade e como que faz a diferença, assim, a partir do momento que você se conecta com esse amor, né? Você entende o que é isso, né? O amor no todo ali, o amor próprio, o amor incondicional, enfim, essas visões do amor, qual a diferença que isso faz na nossa vida e como a gente precisa disso para os próximos passos aqui do nosso planeta, diante do momento que estamos, transição planetária, ascensão, despertar espiritual e tudo mais, tá? Assim, essa é uma frase, né, que tá bem comum, a gente ouve em tudo que é lugar. Aqui já teve algumas lives, alguns vídeos também lá no canal. Tem o canal no YouTube, tá, gente? Tem, depois dá uma olhada lá, tem vários vídeos, algumas lives vão pra lá também. Então a gente já teve também, já se expressou, já falou um pouco sobre isso lá também no canal. Mas é algo que as pessoas repetem tanto, mas às vezes não se entra muito num entendimento, sabe, detalhado em relação a isso. E aí a gente vai entrar nesses entendimentos hoje, tá bom? Isso, assim, a questão do amor próprio, ela vai muito além do ego, vai muito além das questões relacionadas ao ego. Porque sempre assim, se você for pesquisar, vou deixar o papel um pouco de lado para poder focar aqui, que eu faço um roteirinho para poder não me perder. Só que se eu ficar olhando demais pro roteiro, eu não consigo me concentrar nas informações que vem. Então, assim, normalmente se fala muito de questões do ego, aí se fala de empoderamento, e aí vai muito mais além do que essas questões relacionadas a ego, a empoderamento, tudo mais. Não é só uma questão da gente parar e ficar o tempo todo falando assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida e tudo mais. Isso também é muito bom, muito importante, mas não é só isso que vale, né? E é nesses detalhes que a gente vai entrando aqui. Deixa eu só ver aqui se eu tô esquecendo de alguma coisa. A coisa pega, a gente nota mesmo o negócio pegando a partir do momento que você passa a entender o que somos, né? Todos nós somos projeções do nosso entorno, né? Então a gente projeta o outro, projeta situações, projeta tudo o tempo todo. Então é muito bom a gente observar como que a gente visualiza as situações à nossa volta. Então vamos usar exemplos para facilitar. Você conhece uma pessoa, mas aí logo você já sei lá, implica com essa pessoa, descobre que você não gosta dela, que tem alguma coisa dela que você não gosta, tá? Mas aí, esse é o momento de observar o que essa pessoa tem que você não gosta. O que ela projeta de negativo. O que ela tá projetando ali pode ser alguma questão que você tem interna dentro de você. Tá? A gente vai entrar primeiro na parte negativa, mas depois a gente vai para a parte positiva, tá, gente? É só para poder trazer ambos os lados aqui da situação. Então é muito bom observar o que aquela pessoa tem ali que não bate com você. Às vezes a gente está falando de pessoas, mas pode ser também situações. Vou usar um exemplo que aconteceu hoje mesmo comigo. Tem foi até uma live aqui também do TikTok, tá? Mas depois virou vídeo lá no canal, falando sobre o momento relacionado a relacionamentos de chama gêmeas. E lá é explicado, né, que se estamos no momento de finalização, né, desses tipos de relacionamento, porque se entende agora a questão da projeção, né, que é muito grande nesse tipo de relacionamento.
Aí, só que é bem, o vídeo deve ter, eu acho que tem quase 1 hora, tem muita informação ali dentro, sabe? A pessoa tem que ver tudo ali para poder entender, tanto que o ponto focal é esse entendimento de que o outro, quando a gente vê, tem essa paixão louca, aquela coisa ali e tal, que é o sentimento de quem vive, né? Esse relacionamento chama gêmeo, que é uma coisa assim surreal, a conexão que existe, na verdade é um reflexo do outro. E aí a gente estava falando sobre isso e tal. E aí teve um comentário de uma pessoa que ela pegou e me descascou, na verdade, no comentário dela, falando que você deve ser muito infeliz, que não sei o que, sabe? Levando para esse ponto. Aí só que a espiritualidade sempre me explica, tudo em nossa vida é projeções. Se ela me ataca daquele jeito e eu me sinto ferida com aquele ataque, então quer dizer que eu estou projetando alguma coisa. Então alguma coisa que ela falou bateu com a minha realidade e me fez mal ali, me chateou de alguma forma. Só que não, eu não tive nenhum tipo de chateação com isso, porque eu sei bem como é que tá a minha vida, como que eu estou e tudo bem, né? Eu não sinto que aquelas palavras que ela lançou ali, cheia de veneno, fosse algo que eu estivesse vivendo na minha vida. Então, como eu parei e fiz essa observação, eu entendi, não, então não é algo para mim, assim, não é um problema que está em mim. Então vamos ver o outro lado. Se ela jogou todo esse veneno, assim, de uma vez, né? Se ela veio com toda aquela raiva, toda se sentindo, sei lá, que eu fiz alguma coisa como se eu estivesse atacando ela, sendo que é um vídeo que tá lá na internet e tal. Então eu peguei, até perguntei para ela, eu falei, tá, mas se todos nós somos projeção, o que você, esse comportamento seu comigo, será que não está projetando alguma raiva, alguma questão interna que você tem, né? Isso é um exemplo, né? Um exemplo que veio hoje, que é engraçado, que veio assim, até parece que era para poder fazer parte aqui da live, que era para servir também de informações aqui para a live. Então, a gente tem que se atentar nessa questão das projeções. A gente projeta o outro o tempo todo, positivo e negativo. Eu estou entrando um pouquinho aqui na parte negativa, só para ir se pensando aqui, mas vamos falar também da parte positiva. Então, essas projeções podem ser de tudo. Aí a gente vai usar exemplo. Por exemplo, uma pessoa que ela implica com outra e fala que a outra pessoa inveja ela, que a outra pessoa ataca ela, que está invejando ela, alguma coisa assim. Será que não tem algum sentimento de inveja dentro dessa pessoa ou da gente ali? Por isso que a gente ataca o outro, achando que o outro que inveja a gente, entendem? Outra questão, vamos lá. Deixa eu ver mais. Uma pessoa que ataca muito a outra porque fala que ela se acha demais, que ela se acha superior, se acha isso, se acha aquilo, tal. Essa pessoa que está atacando, será que ela não tem alguma questão relacionada a orgulho muito forte dentro dela? E por isso que ela acaba atacando esse comportamento na outra pessoa, porque o outro ele projeta, ele vai ser como um espelho para você, né? Então aquilo que você implica, que você tem raiva no outro, nada mais é do que, na maioria das vezes, né? É aquilo que existe em você ali, que está escondido. A maioria das vezes vai ser nossas sombras, né? Esse tipo de projeção, que o outro transmite e mostra para você ali naquele momento, tá? Agora, vamos para o outro polo, né? Que é assim como dualidades, né? O amor, ele tem o polo do ódio, mas do outro lado tem o polo do amor, né? São duas partes da mesma substância ali, digamos, né? Assim como existe projeção de algo negativo, também existe de algo positivo. Então, aquilo que você admira na outra pessoa, que você se apaixona ali, vamos usar lá o amor platônico, lá no início, né? Às vezes a gente apaixona por alguém e tal, de uma forma platônica, e você vê 1001 qualidades daquela pessoa. Na verdade, é uma projeção daquilo que existe em você, ou existe de forma, né, visual mesmo, assim, palpável, né, de uma forma... qual que é a palavra? Eu até tinha escrito uma palavra aqui. Aquilo que existe ali mesmo, ou então pode ser também a projeção de algo que você precisa, que você tem potencial para alcançar dentro de você, que você pode chegar nesse ponto. Entendem? Você pode ir
chegar naquele momento de ser como aquela pessoa que você desenvolveu aquele amor, aquele carinho tão grande por ela. Então, essas são formas de projeções, só que é uma projeção positiva, né? E aí, por que a gente tem que observar isso? Quando a gente tem esse entendimento que, na verdade, o outro, aquilo de mais belo, mais doce, né? Mais, às vezes, inocente, carinhoso, enfim, aquilo de lindo que a gente enxerga no outro é aquilo que a gente tem dentro da gente. E a partir do momento que você entende isso, você já não olha mais o outro como algo separado. Você olha aquele outro como um reflexo de você mesmo. Aí você entende, poxa, se eu amo alguém tanto assim, eu vejo tantas características nessa pessoa, e essa pessoa, na verdade, é uma projeção minha, ela é eu, então eu me amo sim, sabe? Eu tenho esse amor incondicional por mim, eu sinto por mim essa força gigante, sabe? Por exemplo, se você gosta muito de uma pessoa porque acha ela forte demais, determinada demais, é aquilo que você tem dentro de você, né? É a projeção do que você tem. Aí entender isso, nossa, eu gosto tanto daquele fulano lá, porque ele transmite para mim essa força, ele é força, ele é determinação, ele sabe onde ele quer chegar. Eu acredito nisso, eu acho lindo isso nele. Na verdade, isso é o que está em mim, né? É simplesmente a projeção do que existe em mim, né? Que está ali aparecendo é como se olhasse no espelho, né? E aí quando você tem esse entendimento, aí parece que muda uma chave na sua cabeça. Você passa a se ver totalmente diferente. Nunca mais você vai duvidar de você. Oi, Eliel. Salve, tudo bem? Boa noite para todo mundo que estiver entrando aí, tá bom? Vamos dar continuidade, gente. Qualquer dúvida podem perguntar. Então, essas projeções nesse lado positivo, né? A projeção mostrando o mais belo que a outra pessoa tem, aquilo de mais lindo que ela projeta, nada mais é do que projeção do que nós somos em essência. É a nossa essência pedindo passagem ali, se mostrando de alguma forma pra gente. Então, toda vez que você vê algo em outra pessoa, né, que dá um boom assim na sua cabeça, tipo, nossa, essa pessoa é perfeita porque ela é isso, isso e isso, essa perfeição é você mesmo, tá? Em você ali. Agora que eu lembrei a frase, é palpável. Se às vezes não tá tão palpável ainda essa projeção, aquilo que você viu no outro, em você, na sua vida, no seu jeito de ser, é porque você precisa alcançar aquilo, você tem força suficiente para alcançar aquilo. Seria essa a palavra, tá? Vamos lá. Quando a gente passa a entender a força disso, como que funcionam essas projeções em nossa vida, e na verdade esse amor incondicional, ele está em nós mesmo, a gente começa a conseguir, a gente passa a se libertar de alguns padrões, principalmente coisas relacionadas a apego. Porque às vezes, se você persegue alguma pessoa demais, você fica atrás de uma pessoa demais, na verdade, você está projetando você mesmo nela, e você está apegado a ela. A partir do momento que você entende que essa outra pessoa, na verdade, é a imagem sua do que você é, e você solta essa pessoa, aí você consegue se encontrar totalmente, você consegue ser uma pessoa totalmente diferente, né? Aí pode vir a questão de empoderamento, né? Da força interna, do nosso poder pessoal, vem a partir desse momento, tá bom? Vamos lá. E assim, às vezes a gente tem tanto isso, é tão forte, que a gente acaba projetando, vendo nas outras pessoas até comportamentos nossos mesmo, sabe? Assim, você passa a admirar alguém porque ela tem os trejeitos dela ali,
Aí você fica, por que eu acho tão bonitinha a pessoa fazer tal coisa de tal jeito? Por que eu acho tão lindo ela ser assim, ela fazer assim e tal? Aí na hora que você para e começa a se observar, você reage do mesmo jeito, mesmo antes de você ter conhecido aquela pessoa. Então já era um comportamento seu, que ali sua alma viu, né, a outra pessoa e começou a projetar. E aí, em algum momento na história, você vê, poxa, mas era eu mesmo que já agia assim, já fazia daquele jeito e nem me tocava antes, né? Nem tinha visto antes que eu era assim. Então, pode acontecer até mesmo de questões físicas, a gente acaba projetando, a gente acaba sendo igual, assim. Tão forte que é isso. E assim, saber disso, a partir do momento que você tem ciência disso, que você entende que é você mesmo e você implanta isso dentro de si, você não duvida mais, né? Você passa a ter esse amor incondicional por você mesmo, porque tudo aquilo que você amou no outro é aquilo que você é. Você recebe uma força tão grande que aí você também vai ter um conhecimento das suas sombras, né? Você vai ter conhecimento daquilo que você é em si, o que você quer ou não vibrar, que mesmo as forças negativas que às vezes utilizam as nossas sombras contra a gente, essas forças já não vão conseguir mais utilizar, porque você já entendeu. Aí você já vai olhar para situações e vai falar assim, não, mas isso aqui eu domino, sabe? Eu tenho total domínio sobre isso daqui e se eu quiser, eu não vou reagir em nada relacionado a isso, eu não vou reagir de forma negativa relacionada a isso, porque eu que determino a minha vida, tá? Mari, se você estiver achando que é questão de tiragens de cartas, não é tiragem, tá? Mais uma vez, até tem uma outra live, ela tá na verdade já foi salva lá no canal, no YouTube, falando sobre essa questão das tiragens de carta, né? As pessoas estarem buscando muito essas questões. Aqui não, essa live não é sobre tiragens, tá? É outro assunto. Tá bom? Então tá bom, vamos lá. Quando a gente busca, né, o autoconhecimento, sim, obrigada. Fica aí, Mari, vamos assistir, talvez tenha alguma resposta para você aqui. A gente está falando diretamente com a espiritualidade, não por meios de cartas, tá? Aqui eu faço um canal de canalização das informações que eles pedem que passe. E hoje o assunto é sobre as questões relacionadas a amor próprio, né? Então pode ser que tenha alguma informação aqui que te auxilie de alguma forma, tá? Pode ficar à vontade se quiser. Todo mundo, boa noite, quem estiver entrando aí, qualquer coisa pode fazer pergunta. Quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente tem esse entendimento das projeções e sombras e tudo mais, a gente consegue bloquear que forças negativas utilizem, né, de coisas ali contra a gente, manipulações na nossa mente, coisas assim, e querendo ou não, existe, né, a gente não pode fechar os olhos e achar que não existe, existe sim, influências, coisas aí tentando o tempo todo atormentar, e elas sempre vão ir naquilo que sabe que mexe com a gente, né, então é nas nossas sombras, naquilo que você quer esconder, é naquilo que você tem medo, eles sempre vão mexer nesses pontos, sabe? Então, quando a gente tem esse entendimento de como se defender de tudo isso, essas coisas já não nos acertam mais, a gente já não consegue ter passagem em nossas vidas mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, que a gente entende as nossas feridas, nossos traumas, medos, sombras, quando você se aceita, que é essa questão que a gente está conversando sobre amor próprio, você entende que você é único e se aceita do jeito que é verdadeiramente, você encontra o amor verdadeiro. O amor verdadeiro primeiro por você, para depois desenvolver isso para o meio à sua volta. E a nossa volta, o meio, também é projeção nossa, né? Então, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente transmite em volta da gente, né? Uma pessoa que ela é muito alegre, muito animada, que ela tá sempre brincando, alto astral, ela vai acabar se conectando com outras pessoas que também são assim, também são brincalhonas. Então ela vai conseguir ver o mundo à volta dela de uma forma mais tranquila. Ela até vai ter mais facilidade para criar realidades na vida dela. Então tudo isso é facilitado. E outro detalhe muito importante, quando a gente passa a entender as questões de amor próprio, amor verdadeiro, esse amor incondicional,
essa conexão, né, desse amor próprio, a gente solta as distrações, né? A gente para de perder tempo procurando saber do outro, buscando tiragens de cartas, por exemplo, coisas assim, para poder saber da vida do outro. A gente para de perder energia, caloria, sei lá, buscando informações do outro, e a gente passa a focar em nós. E assim, às vezes é só isso, só esse detalhe minúsculo que a espiritualidade precisa para que eles comecem a nos passar as informações que a gente necessita, as informações que realmente vão fazer diferença na nossa vida, tá? Então, a partir desse momento, você começa a acessar suas novas habilidades, e todos nós estamos acessando agora, sabe? Isso é geral, todas as pessoas. Por quê? Estamos acionando as 12 L's de DNA, estamos passando pela transição planetária, estamos sendo modificados de dentro para fora, em todos os nossos corpos, físico, mental, emocional, espiritual. E a gente precisa, né, organizar isso dentro de nós, e o mundo espiritual quer ajudar. Só que para poder fazer, né, essa organização, eles precisam dessa abertura, eles precisam da nossa atenção, eles precisam que a gente esteja focado, ou pelo menos sem tantas distrações externas, sem tantas tiragens de carta para poder saber da vida do outro, sem tanto tempo perdido vendo situações de violência, enfim, né, não ficar tanto tempo preso nisso, tá? Sem ficar muito tempo, muito aqui na Matrix, em coisas mais relacionadas ao plano físico. Então, quando a gente solta todas essas questões, muitas vezes a gente vai precisar até entrar num modo eremita ali, você consegue começar, né, acessar quem você realmente é, e consegue acessar as suas habilidades, aquilo que você veio fazer nesse planeta. A gente veio para cá para fazer a diferença, e nesse momento é muito importante que todos aqueles que vieram fazer essa diferença consigam desenvolver dentro de si essas habilidades. Esse planeta está esperando a gente, sabe? Esse planeta, ele precisa que todos estejam focados e de olho nisso, porque é essa força de todos nós juntos, principalmente aqueles, né, que já vieram para trabalhar com a espiritualidade, que vai auxiliar na nova fase do planeta, né? Todos nós, tem uma frase que eu ouvi outro dia que eu gosto muito, sabe? Que eu acho que é tudo a ver com o nosso planeta nesse momento. Esse universo, ele tá quebrado, né? Ele precisa ser consertado, ele tá começando a ser consertado. E nós somos as ferramentas necessárias para que esse planeta, esse universo seja consertado, né? Que essa dimensão aqui que a gente está seja consertada. E é necessário que todas essas ferramentas se unem nesse momento. E provavelmente vão me ouvir mais vezes falando essa frase aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. O verdadeiro amor, gente, é esse amor incondicional, tá? E esse amor, ele se manifesta de várias formas, em vários contextos diferentes. E ele pode unir pessoas, ele pode fazer milagres. Olha só a diferença que fez há pouco, né, em relação àquele cachorrinho, né, o Orelha. A união que teve de pessoas por conta do amor, né, que entende ali que o bichinho tinha, na forma dele de ser e tal. E infelizmente também por conta da raiva, né, que veio ali por conta do que aconteceu. Mas olha quantas pessoas se uniram naquele momento por aquele bichinho. E às vezes vai ser por um bichinho, às vezes vai ser por outras coisas, por causas, sabe? Vai ser... para cada pessoa vai ser um motivo diferente. E assim, uma coisa também é fato, sabe? Pode ser por um amigo, né, se não esqueço. Mas uma coisa é fato, no momento mais desesperador, nos momentos mais difíceis, é onde a gente mais vai ver esse amor incondicional se desenvolver, tá? E é muito, mas muito importante que a gente desenvolva ele primeiro por nós mesmos, né? Mas assim, entendendo o que é o outro na nossa vida, como que ele é, a projeção que ele é na nossa vida, e a gente conseguindo... ter esse conhecimento e entender que
Se o outro que a gente admira tanto, na verdade somos nós mesmos, então por qual motivo eu vou achar que eu não posso ser, né, aquilo que eu admiro tanto no outro, né? Às vezes o outro nem tem aquilo que a gente admira, mas você admira de uma forma assim surreal. E na verdade, às vezes você vai estar ali se apaixonando, né, por uma ilusão, porque você projetou muito daquilo que você é no outro. E aí você, de tanto projetar isso no outro, você passa a amar uma ilusão, e sendo que o outro nem era às vezes aquilo. E na verdade aquilo o tempo todo era você mesmo, né? Então, é isso. Foi bem rapidinho a live hoje, olha só. Bem rapidinho. Olha, essa live eu vou deixar também ela salva lá no canal no YouTube, tá? Para depois irem assistir lá. Tem os outros vídeos também lá no canal. E deixa eu ver o que mais eu tô esquecendo. Agradeço muito todos que passaram aqui pela live, foi até o final. E é isso, até a próxima segunda, né? Se assim a espiritualidade quiser, né? Se assim for desejo da criação. A gente volta na próxima segunda. Eu falo assim porque tem vezes que eles mudam um pouquinho ali os esquemas das coisas para serem feitas, né? Igual semana passada não teve live, eles pediram para não fazer, porque eu precisava focar eu tava numa espécie de intensivão com a espiritualidade. Eles estavam passando muitas informações, estava vindo muita coisa, então eu precisava ficar bem focado em tudo que eles estavam me passando, então não teve live. Aí nessa semana já teve. Agora semana que vem eu não sei, vai depender de como vai estar as coisas. Mas sempre, assim, normalmente toda segunda a gente tem live aqui. E esse vídeo depois ele vai ficar salvo lá no canal do YouTube. E tem outros vídeos lá também, tá bom? É isso. Muito obrigada a todos e até a próxima live. Muito obrigada. Tchau, tchau.